Olá, amigos. Voltamos então com a nossa aula de NR35, falando trabalho em altura. Tá? Antes de começar os exercícios de introdução, né? Exercícios de introdução, os exercícios comentados, tá? Eu quero fazer uma pequena revisão sobre o que vimos nas duas últimas aulas, sobre a introdução em norma da NR35, né? Que ela trata sobre trabalho em altura, e que a nível superior a 2 metros, sendo acima ou abaixo, o funcionário já está exposto em trabalho em altura. Inferior a 2 metros tem que ter as medidas de segurança também. Eu dei a exemplificação da queda de laje, né, que é um trabalho em altura que realmente a pessoa não espera e tem consequências graves ou fatais. Ela não está preparada para cair. E não precisa ter mais de 2 metros, não. Tá? Muitas vezes 1,5 m já é bem destrutivo. Também comentei que é obrigação do empregador fornecer APIs, ferramentas e seguir NR35. É obrigação do chefe de equipe fazer a PT e a AR, né? PT, permissão de trabalho, e a AR, avaliação de risco, né? Análise de risco. Também falei dos funcionários que estão envolvidos direta e indiretamente com o segmento da norma, né? Reparar um cabo de energia. Quem está embaixo também pode sofrer consequências, como queda de material, a própria queda do funcionário, enfim, né, de objetos. Se ele sofreu um acidente, também está envolvido ali. Tá? Outra coisa importante, tá, na NR35, eu quero comentar com vocês a questão do isolamento e sinalização. Tá? É fundamental. Douglas, é mesmo? Sim, claro, meus amigos. Veja só, como é que você vai fazer o reparo de um poste, tá, de um cabo de energia, e não está com placa sinalizando que a equipe trabalhando, não está os cones sinalizando, isolando, vem uma pessoa ali, passa e faz um atropelamento, e vamos ver isso no vídeo, tá? Acaba provocando a queda de uma pessoa. Então, isolamento, tudo isso, né? Sinalização daquele espaço, tá? É importante. Pessoas trabalhando diretamente é importante também, entendeu? A prevenção de todos ali, a segurança de todos ali, tá? E também na NR35 nós vimos na aula a seguinte questão. A questão além da pessoa que está envolvida indiretamente, o direito de recusa. Tá? Como eu dei o exemplo tem que fazer o reparo de um cabo de telefonia, mas tem uma fiação elétrica lá que está em curto. Você vai subir para fazer o reparo de um cabo de telefonia? Claro que não. Você vai esperar regularizar aquela situação para depois sim você realizar sua atividade com segurança. Então sim, agora sim, revisado toda essa parte de NR35, a parte de introdução em normas, vamos entrar então com os exercícios comentados. Tá? Questão 1. Em relação aos critérios estabelecidos na norma regulamentadora NR35, trabalho em altura, é correto afirmar. Letra A. O atendimento e disseminação do procedimento operacional caberá unicamente aos supervisores encarregados, que são responsáveis por acompanhar os trabalhos realizados e implementar algumas das medidas de proteção estabelecidas na norma referida. Tá? O trabalhador autorizado para trabalho em altura é aquele capacitado, cujas habilidades profissionais foram comprovadas, sendo optativa a anuência formal da empresa. A permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão e arquivada de forma a permitir sua restabilidade durante a execução das atividades. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas para executar o resgate, prestando primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível à atividade a desempenhar. Os trabalhadores poderão solicitar interrupção das atividades sem realizar recusa para o trabalho, junto ao superior hierárquico, único responsável pela programação e execução dos serviços, cuja anuência e autorização deverá ser registrada. Amigos, essa questão aqui ela é de grande complexibilidade, tá? Mas a questão é isso mesmo, é testar o seu conhecimento se você realmente está estudando. Vou dar um tempo para vocês aí discutirem, que essa questão é bem longa, tá? Dá aí um minutinho para vocês, né, relerem, 1 minuto e meio,
debaterem isso aí, tá? Tempo. Bom, meus amigos, tá? Revisando então essa questão, em relação ao que está correto, de acordo com a NR35, eu vou explicar, é a letra D. Tá? Por que, professor Douglas? É a letra D sim, ó. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas para execução de resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível à atividade a desempenhar. Quem trabalha com o serviço de resgate, saúde e primeiros socorros tem que estar pronta física e mentalmente para isso. A E não é o seguinte, ó, os trabalhadores poderão solicitar interrupção sem realizar recusa, não. É direito de recusa, já está errada por isso, tá? Então essa questão é que não funciona. A permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização de permissão e arquivada de forma a permitir durante a execução da atividade. Durante a execução da atividade somente não. Ela tem que estar arquivada por anos na empresa. Questão furada. B. O trabalhador autorizado para trabalho à altura é capacitado cujas habilidades profissionais foram comprovadas, sendo optativa a anuência, não é opção trabalhador, tá? Periodicamente é obrigatório, tá? É obrigatório a capacitação do funcionário. A letra A está furada. O atendimento também, pela seguinte questão. O atendimento de disciplinação da procedimento operacional caberá unicamente aos supervisores encarregados. O atendimento, o segmento, tá, de todo o procedimento operacional é de todos os funcionários, tá? E direto e indiretamente, e também do empregador, tá? Então aqui está erradíssima. Por esse motivo, meu amigo, a questão que se aplica correta é a D. É a única que não tá com anomalias aí, problemas, erro. Com base na norma regulamentadora 35, trabalho em altura, é correto afirmar, letra A, todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco, de acordo com as peculiaridades da atividade. B. Os treinamentos inicial, periódico e eventual para o trabalho em altura não podem ser realizados concomitantemente a outros treinamentos da empresa, sob pena de aumento de riscos durante o trabalho em altura. Os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragens que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados ou descartados, sem exceção, a fim de minimizar os riscos. D. O talabarte e o dispositivo trava-queda devem estar fixados no nível da cintura do trabalhador, conforme a altura da queda, a fim de assegurar que as possíveis colisões com as estruturas inferiores sejam minimizadas ou inexistentes. A aptidão para o trabalho em altura deve ser verificada através de teste prático do trabalhador, durante ou após o exame médico admissional, sob supervisão de engenheiro ou técnico de trabalho habilitado. Meus amigos, tempo, para vocês analisarem a questão correta. Tempo. Bom, meus amigos, aqui a questão correta é a letra A, tá? Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades de cada atividade. Tem que ser analisado cada tipo de atividade. Trabalho em poste, NR10, espaço confinado, 33, isso tem que ser levado em conta, porque vai oferecer uma atmosfera de risco diferente. A letra B está errada por quê? Os treinamentos iniciais, periódico e eventual para o trabalho à altura não podem ser realizados com... Não há nada a ver, tá? Ela pode ser feita assim no horário de trabalho do empregado, né? 8 horas de serviço, 7 horas e meia hora de curso de treinamento e formação. Tá errada essa questão. EPIs, acessórios, sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação de formações, impacto de queda devem ser utilizados ou descartados, sem exceção, a fim de minimizar os riscos. Os EPIs, tá, até tudo bem, mas acessórios, sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação de formação, sofrerem impactos, aqui sofrer impactos de queda, tá errado,
vai ter que sofrer impacto de queda para depois ser descartado? Por favor, meu amigo. Então, se apresentou defeito, já é descartado. Agora, esperar fazer o impacto, quer dizer, o acidente, por favor. Essa questão aqui é um absurdo. O talabarte e o dispositivo de trabalho deve estar fixado no nível da cintura do trabalhador, conforme a altura da queda. Altura de queda. A fim de assegurar as possíveis colisões com as estruturas inferiores sejam minimizadas. Essa questão aqui está errada, tá? Então, essa questão aqui, por favor, nada disso, tá? Pode desconsiderar conforme a altura da queda, nem pensar, tá? E colisões, quer dizer, possíveis colisões, não, tá? Tá furada essa questão. A aptidão para o trabalho em altura deve se verificar através de teste prático do trabalhador. Tem que primeiro ter todo o ensino teórico, depois todo o ensino prático, depois sim vai se fazer uma análise, tá? A verificação teórica e prática, tá? Se realmente é estabilizado a fazer aquele trabalho, tá? Então, isso aqui não compete. Então, por esse motivo, a letra correta é a letra A, ok? Nos trabalhos exercidos em altura, a NR35 institui que, letra A, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 3 metros, do nível inferior, onde haja risco de queda. B, é de responsabilidade dos trabalhadores zelar pela segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. C, considera-se capacitado aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 4 horas. D. Cabe ao trabalhador assegurar que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas por essa norma. E. Os serviços executados em altura podem ser executados individualmente, sem supervisão, desde que atendam todos os procedimentos específicos. Bom, meus amigos, tempo aí para analisar. Bom, meus amigos, a questão correta, dentro de conformidade, é a letra B. É de responsabilidade dos trabalhadores zelar pela sua segurança e saúde de outras pessoas também, tá? Que possam ser afetadas por omissão e suas ações no trabalho. Então, o correto é a B. A A está errada por quê? São 2 metros, não 3. 2 metros a medida padrão, tá? Considera-se trabalhador capacitado que foi submetido a aprovado em treinamento teórico e prático, com carga horária 4 horas. Falamos sobre isso, são 8 horas. Cabe ao trabalhador assegurar que qualquer trabalho à altura só se inicie depois de adotadas medidas de proteção definidas por esta norma. Ó, letra D está errada por quê? Cabe ao trabalhador assegurar que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de ser adotadas medidas. Só adotadas medidas não, ele tem que ter o curso de capacitação de 8 horas e sendo avaliado. Está errada por isso. Os serviços executados de altura podem ser executados individualmente, sem supervisão. Essa aqui é a mais errada que tem de todas. Tem que estar com chefe de equipe, com supervisor. Nunca se faz um trabalho em altura sozinho, sempre com equipe, tá? E aí sim, a questão correta é a letra B. Tendo em vista a norma vigente sobre trabalho em altura, considerando a técnica de prevenção de quedas, quando se pretende impedir que a queda ocorra sem alterar o escopo da situação, a medida a ser aplicada é instalar guarda-corpo, trocar os funcionários, alterar o ritmo de trabalho, mudar o horário de trabalho, realizar o trabalho em outro local. Meus amigos, tempo. Está na cara aqui, né? Ó, tendo em vista a norma vigente sobre trabalho em altura, considerando a técnica de prevenção de quedas, quando se pretende impedir que a queda ocorra sem alterar o escopo da situação, a medida a ser aplicada é, gente, letra A, instalar o guarda-corpo. Não tem jeito, tá? Instalar o guarda-corpo, só isso. Então, trocar os funcionários independe. Alterar o ritmo de trabalho, besteira. Mudar o horário de trabalho, pelo amor de Deus. Realizar em outro lugar, não vai fazer atividade, porque não. Então, a única que se encaixa aqui é a letra A.
instalar o guarda-corpo, certo? É considerado trabalhador capacitado para trabalhar em altura aquele que realizou o curso teórico e prático com carga horária mínima de 4 horas, 8 horas, 15 horas, 20 horas ou 40 horas. Tempo. Meus amigos, tá? Então aqui é o seguinte, é considerado o curso de capacitação 8 horas, letra B, 8 horas, mínimo de 8 horas o profissional está capacitado. Com relação a trabalhos em altura, a NR35 estabelece que o empregador deve realizar treinamento periódico bienal e sempre que ocorrem determinadas situações. Não configura uma dessas situações a seguinte, então, que está fora, que não se encaixa na NR. Troca de direção, mudança de empresa, evento que indique necessidade de novo treinamento, retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias, mudança dos procedimentos, condições e operações de trabalho. Tempo. Bom, meus amigos, aqui é o seguinte, tá? Mudança da empresa? Sim. Evento que indique novo treinamento? Sim. Tá? Afastamento 90 dias? Também. Mudança dos procedimentos? Sim. A única coisa que não interfere aqui é a letra A, troca de direção. Então, se trocou a direção, isso não vai interferir no treinamento periódico, tá? Não é porque trocou a direção que é uma obrigatoriedade de fazer, tá, o exame, o periódico bienal. Nada a ver, tá? Então, tudo da A, B, C, D e E força você a fazer um novo periódico. Agora, a letra A não indifere, tá? Nos trabalhos em altura em que haja possibilidade de risco de queda do trabalhador, é necessária a utilização do cinto de segurança, tipo paraquedista. A partir de qual altura do piso, em metros, esse tipo de cinto deve ser utilizado? 3 metros, 2 metros e meio, 2 metros, 1 metro e meio ou 1 metro? Tempo. Meus amigos, falamos que, né, a norma diz que a partir de 2 metros, tá, já é um padrão para se usar as prevenções. Então, a letra correta aí é a letra C, tá? 2 metros. Acerca da saúde e segurança no trabalho, julgue os itens que se seguem, tá? A norma regulamentadora que trata do trabalho em altura determina que deve ser efetuada a inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual, acessórios e sistemas de ancoragem, devendo ser registrados os resultados dessas inspeções. C para correto, E para errado. Tempo. Bom, meus amigos, tem que fazer a inspeção de todos os sistemas de ancoragem, equipamentos, EPI, inspeções e registrar o resultado dessa inspeção, né? Certo. Está correto sim. Letra C aí pode colocar certo. No que tange a NR35, que diz a NR35, o empregador deve realizar os treinamentos periódicos em determinadas situações. São situações preconizadas na norma, exceto fora mudança de empresa, treinamentos anualmente, evento que indique a necessidade de novo treinamento, mudança nos procedimentos, condições e operações de trabalho, retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias. Tempo. Bom, meus amigos, aqui é o seguinte, treinamentos anualmente não é uma obrigação, tá? O treinamento não é anual, ele é a cada 2 anos, então essa questão aqui está errada, tá? A letra B está fora de questão, tá? Mudança de empresa, quando ele vai para uma outra empresa, o funcionário sim, ele tem que passar por uma reciclagem para uma outra empresa. Necessidade de novo treinamento, sempre. Mudança de procedimento, sempre. Retorno superior a 90 dias, sempre também, tá? Agora, treinamento anual, não. Ele diz que é bienal. Tá? A NR35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir
a segurança e a saúde dos trabalhadores, envolvidos diretamente ou indiretamente com essa atividade. Cabe aos trabalhadores, exceto colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta norma. Zelar pela sua segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações e omissões no trabalho. Cumprir as disposições legais e regulamentadoras sobre o trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura, quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatar evidência de risco grave, iminente para sua segurança e saúde, ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato de seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Bom, meus amigos, faço análise aí, tempo. Bom, essa questão aqui em relação à NR35 está falando em exceto, fora, está errado. Meus amigos, marquem a letra D. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura, quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Bom, essa questão está errada pelo seguinte fato. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura, quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Está errado pelo seguinte fato, tá? Quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, não. Se tem que fazer a R, a avaliação de risco, tem que estar previsto. Se você está fazendo um trabalho de algo que não foi previsto, está em erro, não está em conformidade com a norma. Você está se expondo ao risco. Então a R ela não foi bem feita, tá? Por isso a questão está errada. Agora as outras estão corretas, tá? Todas as outras estão em conformidade com a NR35, exceto a letra D. Essa aqui foi pegadinha mesmo, tá? Segundo a NR35, para a execução de trabalho de altura em atividades rotineiras, as medidas de controle devem ser evidenciadas na permissão de trabalho, PT, que deve ser emitida, aprovada pelo responsável e pela autorização da permissão, disponibilizada no local de execução da atividade. E, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. A permissão de trabalho deve conter, entre outros elementos, tá? Então vamos lá. As disposições e medidas estabelecidas na análise de risco e os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos. A relação de equipamentos de proteção individual, dos acessórios e sistema de ancoragem. Os exames e sistemas de avaliação com partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. As medidas e as providências para evitar o trabalho à altura, sempre que existir um meio alternativo de execução. Bom, meus amigos, tempo. Bom, meus amigos, correta aqui é a letra A. Ela está correta. As disposições e medidas estabelecidas na análise de riscos e os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução do trabalho, sempre. Agora, a letra B. Relação de equipamentos, proteção individual, acessório de ancoragem. Isso aqui não tem nada a ver com a PET, por favor. Tá? A PET é permissão de trabalho, tá? PCSMO é exame de saúde, nada a ver. As medidas para evitar o trabalho à altura, quer dizer, se tem que fazer um trabalho à altura e vamos evitar, complicado. Então aqui a alternativa que se aplica é a letra A, ela está correta, ok? Durante o planejamento do trabalho em altura, algumas medidas devem ser tomadas. Assinale a alternativa que não corresponda a nenhuma das medidas propostas. Tá? Medidas para evitar o trabalho à altura, sempre que existir meio alternativo de execução. Medidas que eliminem risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Medidas que minimizem as consequências de queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Medidas que impeçam que o trabalho seja executado de maneira insegura. Bom, meus amigos, tempo. Na questão 12 aqui, assinale a alternativa que não corresponde a nenhuma das medidas propostas. Então, aqui é o seguinte, letra D. Medidas que impeçam que o trabalho seja executado de maneira insegura.
Então, medidas que impeçam que o trabalho seja executado de maneira insegura. Então, aqui pode marcar letra D. Tá fora de conformidade. Aqui está fora de conformidade. Então, vamos lá. Ó. Durante o planejamento de trabalho em altura, algumas medidas devem ser tomadas. Assinale a alternativa que não corresponde a nenhuma das medidas propostas. Ó. Medida para evitar o trabalho em altura sempre que existir o meio alternativo de execução? Sim. Tá? Medida que elimine o risco de queda dos trabalhadores, tá? Na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma? Sim. Medidas que minimizem as consequências de queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Sim. Agora, medidas que impeçam que o trabalho seja executado. O trabalho tem que ser executado. Se você for pensar que existe risco, né? Tem risco, não vamos fazer o trabalho, isso não existe. Tem risco, tem que fazer o trabalho ele pode ser eliminado ou minimizado. Aí entram as prevenções, mas ele tem que ser realizado, tá? No que diz respeito aos procedimentos a serem observados na execução do trabalho em altura, assinale o que for correto, tá? Qual é a letra correta? As atividades do trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante a permissão de trabalho. Para atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode ser o próprio procedimento operacional. A permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão e pelos trabalhadores que executarão as atividades, sendo arquivada em seguida, de forma a permitir sua rastreabilidade. A permissão de trabalho deve ter validade limitada, mas restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação das situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Bom, meus amigos, vou dar um tempo para vocês analisarem que essa aqui é complexa mesmo, tá? Tempo. Meus amigos, aqui é o seguinte, a que está correta é a letra A. As atividades de trabalho que não forem rotineiras, que saírem da rotina, devem ser previamente autorizadas, mediante a permissão de trabalho. Tem mudança na rotina de trabalho, deve ser informada na PT, tá? E deve ser informadas. Agora, a letra B, para atividade rotineira de trabalho em altura, a análise de risco pode ser o próprio procedimento operacional, nem pensar, nunca. Tem mudança de rotina, por favor, tem que conter na PT. A permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável de autorização pelos trabalhadores que executam a atividade, sendo arquivada em seguida, de forma a permitir sua estabilidade. Sim, mas não vai informar a alteração? Se houve alteração de rotina, tem que ser informada na PT. Não é só a PT por si só ela funciona. A permissão de trabalho deve ter validade limitada, mas restrita ao turno de trabalho. Qualquer turno de trabalho, qualquer equipe, todos têm que fazer a PT, qualquer mudança e qualquer alteração de rotina tem que ser informada na PT e arquivada, tá? Então, por isso, a alternativa correta é a letra A. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de metros inferior que haja risco de queda. Assinale a alternativa que complete. 2, 4, 5 ou 10 metros. Tempo. Meus amigos, claro que é a letra A. 2 metros. Nível está superior, acima de 2 metros, acima ou abaixo, já está envolvido o trabalho em altura, tá? Já corre risco. Então, marque aí a alternativa A, ok? Estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura envolvendo o planejamento, a organização e a execução da forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente, com esta atividade. Trata-se do objetivo da NR5, 15, 25 ou 35. Tempo. Então, meus amigos, com trabalho em altura já cansamos de falar e mais uma vez estamos falando. Letra D, NR35, claro. Conforme a norma regulamentadora 35, trabalho em altura, aprovada pela portaria do CIT no NO 313/2012, assinale a alternativa correta. A aptidão para o trabalho em altura não necessita ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador, mas deve ser anotada no prontuário médico. B. É obrigatório o uso de uso do absorvedor de energia, quando o fator de queda for maior que 1 e quando o comprimento do talabarte for maior que 0,9 metros.
O empregador não deve disponibilizar a equipe para atuar em caso de emergência, em trabalho à altura. Sim, chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros. Mensalmente deve ser efetuada a inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual, EPI. Acessórios e sistemas de ancoragem, quando os trabalhos são diariamente realizados. O trabalhador somente pode permanecer desconectado ao sistema de ancoragem quando estiver se locomovendo para outro local de trabalho à altura. Bom, meus amigos, tempo. Bom, meus amigos, aqui a letra correta é a letra B, tá? É obrigatório o uso do observador de energia quando o fator de queda for maior que 1 e quando o comprimento do talabarte for maior que 0,9, tá? Então é o seguinte, tá? Por que as outras estão erradas? Ó, a aptidão para o trabalho em altura não necessita ser consignada no atestado de saúde. Pelo amor de Deus, isso aqui é brincadeira. O empregador não deve disponibilizar equipe para caso de emergência. Por favor, sempre. Isso é um erro gravíssimo. Mensalmente deve ser efetuada inspeção rotineira para todos os equipamentos. Mensalmente, né? Diariamente não, né? Muito bem. O trabalhador somente pode permanecer desconectado ao sistema quando estiver se locomovendo. Quer dizer, ele não precisa estar com o sistema de proteção em altura quando estiver se locomovendo para outro lugar em altura. Você já pensou? Ele sem o talabarte, sem o cinto, se locomovendo à altura, é queda imediata. Então a única aqui que está correta é a letra B. Tá certo, meus amigos? A NR35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos diretamente ou indiretamente com esta atividade. No que diz respeito à capacitação e treinamento, é incorreto afirmar que considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas, cumprindo todo o conteúdo programático. B. Faz parte do conteúdo programático para o trabalhador capacitado para executar trabalho à altura, conduta em situações de emergência, incluindo noções de técnica de resgate e de primeiros socorros. O empregador deverá realizar treinamento periódico bienal, sendo que, havendo retorno e afastamento do trabalho por período superior a 120 dias, o empregador deverá promover nova capacitação. O treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de 8 horas, conforme o conteúdo programado definido pelo empregador. Meus amigos, tempo para analisar essa questão aqui. Bom, meus amigos, a letra correta aqui, claro que é a letra em que é incorreto. Ó, incorreta é a letra C. Letra D. Treinamento periódico bienal, carga horária de 8 horas. Está correta. B. Faz parte do conteúdo programático, capacitado de executar trabalho à altura, conduta em situações de emergência. Tem que saber emergência. Correto. Considera-se trabalhador capacitado, aquele que foi submetido e aprovado pelo treinamento. Corretíssimo. Agora, a letra C está totalmente errada. Por quê, meus amigos? É bienal, mas não é 120 horas, é 120 dias de afastamento. São 90 dias. Questão C está errada. Tá? Bom, eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula a gente vai voltar com a resolução de mais exercícios de introdução e normas e vamos entrar também com a demonstração de alguns vídeos. Vamos visualizar alguns vídeos, tá, de trabalho em altura, o que não deve ser feito, o que deve ser feito. Falou? A gente se vê numa próxima aula. Continue os seus estudos e aquele abraço. Falou?